Eu acho que o fato de alguém ser acima do peso ou obeso, não é porque eu tô acima do peso não, tá? Mas daqui a alguns anos vai ser um luxo, vai ser um diferencial, assim como já foi no passado. E vou te explicar por quê. O cliente é pendular, o cliente é completamente pendular. Quando ele não tem muita paixão pelo que ele vai comprar, preço. Quando ele tem paixão, É você passear num shopping e todo mundo, não é 49, não é 55, não é 25%, todo mundo com 50% de desconto. Parece que é uma regra, assim, abaixou uma lei dizendo o seguinte: agora o varejo tem que oferecer 50% de desconto. Não é 90, não é 80. Eu, Vitor Lopes, estou aqui com o Edmur Sayane para falar de negócios, cultura e tecnologia, sempre com um pouquinho de ironia. Hoje vamos falar de preço, 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 preço. Será que os varejistas, os empresários, só conseguem mexer com preço para chamar os seus clientes? Edmur, essa semana é, eu fui ao shopping e, para variar, fiquei olhando em volta a mesmice de sempre. Não sei se você reparou, mas pelo menos aqui no Rio, todas as vitrines apareciam lá. 50% de desconto. 50% de desconto. Todo mundo com 50% de desconto na loja. Por que isso, Edmur? Por que essa mesmice de todo mundo oferecer só desconto, desconto, desconto? Eu adoro desconto, eu acho fundamental, mas será que isso não vicia? A gente já conversou sobre isso. Eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso, porque eu vou explorar, vou puxar esse fio aqui contigo para a gente falar um pouco mais desse assunto, porque eu acho que a gente não explorou tanto quanto a gente deveria. olha, Vitor, eu há muito tempo atrás eh, prego que varejo vicia o cliente nas coisas mais fáceis para o cliente. Por exemplo, a Mesbla, empresa na qual eu trabalhei há muitos anos atrás, tinha os tabloides da Mesbla, entendeu? O cliente esperava por comprar no tabloide. Chegou um momento que o cliente só comprava quando o preço baixava. Essa semana eu escrevi um texto sobre supermercado. O que que o supermercado tem feito para levar o cliente dele para o atacarejo, que é o cara mais barato, entendeu? Ele não consegue pensar em coisas além de produto, tá certo? Ele pensa em produto, 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 não consegue pensar no cliente, não consegue atender o cliente, não consegue fazer nada, e o cliente fica comparando preço. E aqui perto de casa também já falei, tem 10 supermercados, obviamente ele vai pesquisar preço e compra o mais barato dos produtos comparáveis, tá certo? Algumas redes têm marca própria maravilhosa. Então, o Mambo, por exemplo, é uma rede. O pudim de leite do Mambo, não sei se você gosta de pudim de leite, eu amo pudim de leite. Gosto. O pudim de leite do Mambo é uma coisa, eu nunca comi igual em nenhum hotel do Brasil, sabe, aqueles restaurante, hotel. Aí cheguei em casa outro dia, R$ 60, é 1 quilo de pudim, tá certo? Mas são R$ 60. Falei: "É, que bom, dane-se, não quero nem saber". R$ 60 é um valor, é um bolo de aniversário do Pão de Açúcar caro, tá certo? E eu como esse pudim aí com o maior prazer. O cliente é pendular, o cliente é completamente pendular. Quando ele não tem muita paixão pelo que ele vai comprar, preço. Quando ele tem paixão, ele procura, acha e compra. Só que o varejo dá chances para ele comprar num preço ridiculamente barato nessa época de liquidação de verão. Isso aqui é liquidação de verão, tá? O verão acabou, tá todo mundo liquidando, porque essa é a piada do ano, né? Vem a coleção de inverno, KKK, né? Que coleção de inverno se no Brasil não tem inverno, mas o protocolo é tão, o cerimonial de varejo é tão conservador e tão idiota que eles vão comprar inverno, eles vão expor inverno, eles não vão vender inverno, vão ter que fazer liquidação de inverno, ou guardar para o É, ano que vem. então, mas aí esse é um ponto que eu quero explorar um pouco mais, porque o que que acontece? O varejo, pelo que eu percebo como observador, ele cada vez mais cria um calendário, contínuo de promoções, porque a gente saiu de Semana do Consumidor, que criaram, né, o Dia do Consumidor, Semana do Consumidor, beleza, mais um evento no calendário.
Aí já emenda direto para 4/4, quando você fala de varejo online. Agora é data dupla, 4/4. Aí depois você vai para Páscoa, logo depois já tem Páscoa, e logo depois já tem Dia das Mães, e logo depois já tem Dia dos Namorados. E assim vai, e você vai encavalando uma data na outra, independente do seu segmento de varejo, que é como se você tivesse desconto o ano todo. Sim, Isso em relação aos calendários, fora o fato de vamos entrar na ideia dos cupons, né, cupom, aí hoje em dia você está na internet, você tem cupom do influenciador. Ó, você vai lá, o cupom do Edmuro aqui, você paga 10%, 20% a menos. O cupom do marketplace, toda hora aparecendo. Então, Big Brother, por exemplo, está no ar, que é um programa de extrema audiência, está mobilizando bastante. Aí você tem iFood, Mercado Livre, e outros anúncios, McDonald's, toda hora. Agora é cupom de desconto, Amazon, cupom de desconto. Toda hora você tem cupom. Então, você está constantemente oferecendo preços com desconto, aparentemente. Aparentemente, pelo menos você cria essa sensação de que você está dando alguns descontos. A não ser que você, por exemplo, crie também aquelas ideias que é o da Black Fraud, né? De você vender metade do dobro. Também tem um pouco disso. Mas eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque isso cria um efeito de canibalização da marca. Não é isso? não, Você de canibaliza a sua marca. depreciação da marca, né, deprecia a marca isso aí. Uma coisa que é muito importante, Vitor, Dia das Mães e Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal, nunca foi desconto, tá certo? Sempre foi preço cheio, porque o cara tá com vontade de dar presente, ele tá com dinheiro para dar presente e ele investe. Agora, eu tenho uma leitura, o varejo não tá maravilhoso, tá certo? Tem até os É, números aí de pequeno crescimento, mas não tá maravilhoso. Nos Estados Unidos já está há muito tempo ocorrendo um negócio que se chama down trading, né, o cara comprava numa loja de roupa chique, passa a comprar numa loja de roupa, eh, sei lá, vai para um magazine, para uma loja de departamentos e vai baixando, e vai baixando, e vai baixando. Aí vai para um fast fashion. Então essa como chama? A troca de marcas ou troca de fornecedores, numa época de crise acontece muito. Para não perder, o cara enlouquece e faz desconto para ver se mantém o cliente. Agora, a volta disso é que é ruim, né, porque na volta disso a marca do cara já não é mais nada do que ela era antes da tal da crise. E eu acho que a gente é muita incerteza para o consumidor estar comprando muito, entendeu? O consumidor, você vê um monte de outra coisa que você está vendo aí, é muito lançamento de celular, certo? O celular, o Samsung 26 aparece com desconto em tudo quanto é lugar, acabou de lançar. de lançar, entendeu? E ele já está sendo super anunciado assim. Então, é uma situação, que eu acho que é proveniente de uma incerteza que está gerando uma postergação de compra, e aí, meu amigo, o cara do varejo, ele precisa de se desfazer de estoque, tá certo? E vai embora, ele mete o pé na jaca e faz esses descontos malucos, né. O A reflexão que eu queria trazer aqui pra gente é o seguinte, né, todo mundo fala daquela questão dos 4 P's ou dos 7 P's do marketing, e o P de preço ele acaba sendo o que é mais aparentemente sensível ao consumidor, é o que gera mais retorno imediato, né, porque você mexe ele na mesma hora, né, a pessoa sente ele se ela tiver digamos, o consumidor tiver acesso, mas quando você estabelece esse comportamento constante de que o seu preço ele vai baixar em determinado momento, como você falou da Mesbla, dos tabloides e tal, isso pode gerar consequências difíceis de você mudar, Sim, no longo prazo. Eu sim. vou trazer um exemplo, A você mesma deve fechou, conhecer. tá. Ah, a Mesbla fechou? Pois É, é. E eu vou trazer um outro exemplo, que é justamente da, JCPenney, lá nos Estados Unidos, que é recente esse exemplo, uma Mesbla da década de 90, fechou também por outros motivos, conjuntura acho que econômica também, mas a JCPenney é obviamente afetada pela ascensão dos marketplaces, né, de Amazon e outros do tipo, mas teve uma questão também relacionada à cultura dela.
e eu vou colocar aqui para a gente discutir e talvez você tenha algumas coisas para compartilhar com a gente sobre esse caso deles também. Precificar parece fácil, né? Mas olha, uma decisão errada pode quebrar uma empresa gigante. Foi o que aconteceu com a JCPenney em 2012. A nova estratégia de preços deles foi um desastre. Pensa só, as vendas caíram 19% e o movimento nas lojas 10%. Foi quase da noite para o dia. E o mais curioso, a estratégia era para ser honesta, mas os clientes fiéis odiaram. Vamos entender isso. Para entender o erro, a gente precisa conhecer os dois jeitos de pensar preço no varejo. De um lado, o high-low, com preços altos e muitas promoções. Do outro, o preço baixo todo dia. A JCPenney era craque no high-low. Tinha uma legião de fãs que amava caçar ofertas. Aí, em 2012, o novo CEO resolveu chutar o balde, abandonando o modelo de sucesso da marca. A ideia era ser justo, sem cupons, só preços baixos sempre. Na teoria, era genial, não é? Só que esqueceram de um detalhe crucial: a psicologia de quem ama um bom desconto. É o tal do preço de referência, aquele valor que fica na cabeça baseado nas compras passadas. Exato. A GCPN tirou a emoção, o gostinho de vitória, de fazer um bom negócio. Ou seja, a marca treinou seus clientes para algo e depois começou a puni-los por isso. O resultado? A marca se desvalorizou e, pior, perdeu justamente os clientes mais leais. Isso é a canibalização, quando se ensina ao cliente a só comprar na promoção, nunca pelo preço cheio. Com tanto desconto, o custo para trás sobe e o valor do cliente no tempo cai. É o contrário do ideal. Certo. Então, como competir sem cair nessa armadilha da guerra de preços? O segredo é criar um valor que vai muito além do preço que está na etiqueta. O caso JCPenney mostra que, no fim das contas, a segunda opção é a única que se sustenta. Obviamente, isso daqui é um resumo também, de novo, como a gente costuma fazer, feito por IA, tem várias outras questões, ele colocou a estratégia de preços como duas. Em resumo também, você tem outras formas de você também trabalhar o varejo, você tem o próprio caso do Costco, que faz, né, um clube de compras, digamos que você faz uma assinatura para ter direito a marcas próprias, com uma quantidade maior, que é similar ao talvez ao atacarejo, né, ou se não é o atacarejo, eh, e algumas outras estratégias também. Eh o que chama atenção é exatamente esse caso de você criar voltando àquela situação que você definiu muito bem, do interesseiro, interessante, interessado, né. Essa é uma relação interesseira, você está viciando a pessoa em preço. E eu vou te falar um caso específico, eu, em relação a iFood e 99, que eu peço constantemente por comida, eu constantemente procuro desconto. Né, eu raramente uso cupom de eu raramente vejo restaurantes com preço cheio, e eu constantemente uso cupons de desconto, inclusive oferecidos pela própria plataforma. Eu sei que aí que acaba acontecendo, né, infelizmente, muitos restaurantes acabam colocando um preço ainda superior na plataforma, né, não o Inchado. preço de loja exatamente, para poder compensar isso. E acaba virando aquele caso da Black Fraud. Mas, enfim, eu acabo pedindo por pedir, por preferência e tal, mas o preço acaba sendo algo um fator relevante. Mas aí o que que acontece? Vira a comoditização da tua marca, né, então você não tem um diferencial muito claro, muito forte. E eu sei, Edmur, que é um cenário bastante desafiador, porque o ambiente que a gente vive macroeconômico, é um ambiente e tal de, escalada de preços, inflação, custos altos, não é simples. Mas eu tenho, só para passar a palavra para você, uma certa impressão que existe um efeito manada nisso, tá? Dos varejistas. Todo mundo tenta fazer o que o outro está fazendo e vai seguindo. Se o outro estava oferecendo 50% de desconto, vamos embora, 50% de desconto. E o resultado é esse: é você passear num shopping e todo mundo, não é 49, não é 55, não é 25%, todo mundo com 50% de desconto. Entendeu? Esse que é o ponto. Mas assim, é impressionante. Todo mundo com 50% de desconto. Parece que é uma regra. Assim, abaixou uma lei dizendo o seguinte: agora o varejo tem que oferecer 50% de desconto. Não é 90, não é 80, é isso. Entendeu? Esse que é o ponto. Queria que você trouxesse um pouco mais das suas reflexões aqui sobre o que a gente tá, sobre o que eu estou trazendo aqui. Esse caso do JCPenney ficou muito famoso, né, foi uma época que eu mesmo achava que essa enganação de preço, 9,99, 3 de 9,99, essa coisa toda,
era lorota, mas a psicologia do cliente é meio louca. Agora, você sabe quem fez isso no JCPenney? O Ron Johnson, que foi o Da cara Apple. que fez a Apple junto com o Steve Jobs, né. Então pensa bem, não era um cara otário, não era um cara novinho, era um cara que tinha muito, mas ele, eu acho que ele estava um pouco acostumado com o valor agregado que a Apple traz, que não lhe ne que não necessita que ela faça descontos do jeito que os outros fazem. Bom, o que que aconteceu 2, 3 anos atrás com as lojas de departamento dos Estados Unidos? Todas elas abriram um andar de, outlet, tá, de outlet. Para quê? Para exatamente não perder esse cliente que vai buscar preço barato, tá certo? Então, ela ia no outlet, pegava os produtos queimados, né, aqueles que estavam já, vencidos, vamos dizer assim, que já estavam quase fora de moda, e compravam. Essa foi uma coisa que eu acredito, não tão louca como dar desconto em tudo, porque você diferencia, né? Tem a loja de preço cheio, moderna, coleção nova, produto fresco, e tem aquela que o cara tem a oportunidade, ele caça ao tesouro, né? Ele vai procurar o produto com um valor maior do que ele paga e caramba, ele chega lá. Isso foi uma febre, aconteceu muito, até a gente viu aqui que a Nordstrom se ferrou com isso, né, com a Nordstrom Rack, que eles ampliaram muito a rede e ela comeu margem pra caramba na rede. Então, eu acredito o seguinte, ó, essa coisa da diferenciação, ela é, né, a única estratégia possível para você se manter fora da guerra de preço, tá certo? Diferenciação é tudo. A reserva, né, que é uma rede da qual a gente já falou muito, mas ela agora está em liquidação, tá certo? Mas as liquidações dela são pesadas, não são leves também não. Aí eu falo assim, eu acabei de comprar um tênis na reserva, tá certo? Outro dia eu fui lá, um tênis não, um sapatênis, um loafer, mocassim e tal. Se eu vir esse sapato amanhã a 30% menos do que eu comprei, eu fico muito bravo, entendeu? Eu vou ficar muito bravo. Então, o cara do preço cheio, o cara que compra o leal à marca, ele é prejudicado pra caramba por essa história de preço barato, porque eh, o preço barato não atrai cliente fiel, o cliente que vai ficar, entendeu? Esse cara que fica procurando preço, ele não é leal a ninguém, ele é leal ao preço que ele vai achar mais barato. E a ilusão é de que esse volume que você fez com essa liquidação, além de, obviamente, depauperar a margem, né, a margem fica completamente prejudicada, o cliente vai descobrir outras coisas, vai achar outros lugares e vai abandonar você também, entendeu? Ele não vai ficar com você se ele percebeu que do lado tem uns 50% que para ele foi mais interessante. E além da gente, ter essas liquidações, a gente tem os cupons de desconto. Os cupons de desconto que eu comentei aqui são dos mais variados. Você tem desde cupons de desconto por esses influenciadores, ou que você chega lá e consegue alguma coisa, até mesmo também, o dos marketplaces e o tão comentado hoje, que está fazendo muito sucesso, o cashback, Sim, que a gente também já falou. sim, E aí o argumento do cashback é que você, na verdade, em vez de investir em marketing, você pega parte da sua margem, do seu investimento e coloca num cashback, e aí ele vai trazer o cliente de volta para você. Traz de volta, mas talvez não traga novos, e aí cria também esse vício do cashback. Tem uma crítica também que você faz a quem aplica muito o cashback, é que você cria lealdade à plataforma de cashback, ao sistema de cashback e não à marca. Então, a grande questão que eu vejo é sobre o cashback, que ele acaba viciando o cliente na plataforma e no cashback, e não criando uma relação próspera e próxima entre cliente e o varejista. A gente sim. já conversou sobre isso algumas vezes, mas eu acho que vale a pena explorar um pouco mais, porque cada vez mais a gente vê também talvez esse conceito de forafobia, de talvez, não, olha, se o meu concorrente tem um cashback, eu quero oferecer também, e isso eu acho fantástico, porque o argumento que se usa
é que ele é metrificável e você, em vez de colocar um orçamento, em publicidade ou em marketing especificamente, você converte isso em cashback e isso naturalmente você vê o impacto gerado em venda. Eh, E tem o retorno do cliente, sim, o que a loja mais quer é recorrência, né, então o cashback ele provoca a recorrência. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que é condicionante, então o cliente às vezes fala assim: "Porra, para ganhar desconto eu tenho que comprar mais, por que que não me deu desconto nessa é, compra?", tá. Já que ele está viciado em desconto, ele também fica pensando nisso. Eu não sei, lógico que as empresas de cashback ficam falando que é o maior sucesso da face da terra, sim, mas eu não tenho um depoimento, assim, de que realmente funciona isso aí. O do Mercado Livre é é ridículo, né, o cashback do Mercado Livre é 0,0 qualquer coisa, então, não eu não nem me dou conta do cashback do Mercado Livre, que é onde eu compro mais. Mas eu acho que tem umas ondas, assim, né, de fidelidade, cartão de fidelidade e tal. Eu falava: "Pô, se o cara vier com uma empresa vagabunda e me fizer um cartão de fidelidade, um atendimento vagabundo, eu vou embora, não quero saber, nem eu posso ganhar milha, posso ganhar ponto que eu não vou ficar". Agora, as máquinas de venda, né, os caras que inventam as coisas para dizer que elas funcionam, eles não têm muito escrúpulo, né, eles vão falando, fazem propaganda e tal, e aí a manada entra, tá sim. certo? A manada entra. Eu não quero O que me deixa entristecido é que, o cara não tem CRM, cara. O cara não tem relacionamento verdadeiro com o não, ele cliente. tem O cara não CRM, o sistema, mas não tem CRM de fato, correto? É isso que você está falando? Alguns têm CRM sistema, alguns, não todos, mas todos que têm CRM não têm CRM de fato. O CRM não funciona como deveria ser. Ele funciona para promoções, para também para campanhas promocionais, pá-pá-pá-pá-pá. E o relacionamento verdadeiro com o cliente, a única pessoa que faz é o vendedor na loja. Vendedor bom, né, que entra na vida do cliente de maneira maravilhosa. Olha, você escreveu o livro Loja Viva quando? 2000. 2000, 26 anos atrás, da Sim, data que senhor. a gente está gravando. É um livro que ainda assim continua atual, né, nos conceitos. Tudo que não é tecnologia está atual, Exatamente. tá? E eu tô fazendo essa provocação para levantar uma bola aqui, para falar um pouco dos conceitos do Loja Viva, à luz do que parece ser uma mesmice, do que a gente vê no varejo, de todo mundo seguindo tendências. Ao mesmo tempo, eu não quero soar, rude com ninguém, porque eu sei o quanto é difícil, empreender no Brasil, o quanto é difícil você manter negócios, especialmente para quem é pequeno e médio. Porém, os grandes, né, eu acho que esses poderiam fazer um pouco melhor, ou bastante melhor. A verdade é essa, eu tenho esse sentimento. E, de novo, fica todo mundo voltado para preço, preço, preço. Queria que você falasse então um pouco do Loja Viva em relação a essa mesmice que a gente tem visto, né? Porque eu peguei aqui alguns conceitos do livro, mas obviamente eu prefiro que você fale. Não sei se eu lembro. Ah, você tá Não, não, Roda olha Viva só, eu eu sei que comecei você tá brincando, mas eu sei o seguinte, eu vou refrescar sua memória para você, lembrar o que que a gente tem para falar aqui. Então, um dos conceitos, obviamente, usei aí que é a IA para trazer alguns conceitos, mas um dos conceitos é do sobreviver ou viver, né? Ele não busca apenas necessidades básicas, sim, sobreviver, mas experiências sim. memoráveis, é o viver, né? Então, se fosse o Ritzer falando, aquele sociólogo, ele falava que busca um algo É, local em vez de um nada sim, global. É basicamente nada isso. global. O diferencial do pequeno varejista, para você ter um relacionamento próximo, agilidade no atendimento, para você também se adaptar rapidamente, e a questão da humanização, isso vai ser cada vez mais importante. E a equipe como, o coração do negócio, né, então, tem aquele efeito que naquela época você chamava de "uau", mas eu viro depois o "why do", eh
ele para o cliente ser bem tratado, precisa ser bem tratado primeiro, isso é uma regra maravilhosa e básica, e infelizmente a gente já está em 2026, a gente não vê isso como tendência, ainda. Ah, então, em resumo, foi basicamente isso. Uma coisa interessante que você colocou aqui, marketing da generosidade. A ideia de que ser generoso com a comunidade, com que o cliente retorne lucro e lealdade. Foi também algo importante. Eu vou trazer a questão aqui da Já que você me aham, perguntou e agora você me refrescou a aham, memória, tudo que eu falei nesse livro, eu falo até hoje. uhum, É engraçado isso, parece uma catequese, sim, entendeu? Pare Verdadeiramente é uma catequese tentando converter caras que não têm a consciência disso que eu falei, né, não falei nada que fosse miraculoso, né, vem da minha vivência como um executivo de loja e dono de loja, né, que eu nessa época eu já tinha a minha loja, e foi muito engraçado essa maratona do livro, né, porque, eh, foram várias colunas no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro que se tornaram o livro. Durante as colunas, né, as pessoas vinham comentar comigo: "Caramba, pior é que é verdade, é isso aí, tem que ser assim". Aí o livro foi lançado, né, vendeu gloriosas 25.000 cópias, né, eu sei que nos Estados Unidos, eh, a média de venda de livro nos Estados Unidos é 500 por edição, tá certo? 500 por livro. E eu vendi 25.000 achando que não era nada. Aí me contaram essa história, eu falei: "Caramba". E o pessoal do Sebrae Rio, da editora, quando eles, vi me atingiram o número, eles vieram me falar: "Caramba, Edilson, você foi um best-seller da Senac Rio". Eu nem fazia ideia. E hoje, cara, é muito impressionante quanto hoje as pessoas me param para falar do Loja Viva. "Caramba, eu li esse livro mudou minha vida e tal". Agora, do que ele fala? Da lógica, de tratar bem as pessoas, de ser um cara generoso, de fazer coisas diferentes, de fazer uma experiência diferente, embora nessa época a palavra experiência não fosse tão marcante assim, né, a história era muito, fazer uau, que era fazer diferente, que eu aprendi no Stillwater, que é aquele supermercado, e cara, é impressionante o quanto que as pessoas não têm consciência sobre isso. Eu estava ontem num lugar aí que eu estava combinando um projeto com as pessoas e o pessoal me perguntou: "Edmur, quantas pessoas genuinamente pensam nisso aí?". Aí eu falei: "Cara, no Brasil hoje, a consciência de ter um atendimento bom e de ter produto diferenciado constantemente é de cara, atendimento eu sei que não passa de 5% das marcas, uhum, tá. Produto diferenciado, como tem muita loja especializada, com marca própria e tal, eu acho que deve ser uns 10%, mas a maioria é uma mesmice tenebrosa, né, sim, cara, tenebrosa. E o cara não po pega supermercado, por exemplo, supermercado só pensa em produto igual do é, outro, cara. Ele não pensa em produto diferente, ele quer ter ele briga com o fornecedor, chama o fornecedor, xinga o fornecedor, porque o fornecedor vendeu mais barato no vizinho. É o maior problema que o supermercado tem, é ficar comparando o preço com o vizinho e saber que o fornecedor deu mais condição para o vizinho do que para ele, né, porque a única maneira dele se diferenciar é ter um preço diferente, é mais barato. É ilógico, né. Aí você fala: "Pô, marketplace". Marketplace tem uma logística estupenda e uma escala mais estupenda ainda. Quem é que vai pegar o marketplace? Ninguém, não, ninguém vai, entendeu. E tem muito e-commerce que já está no marketplace também, que ainda dá prejuízo. Tem mais isso, né, que o cara para igualar preço, né, marketplace é um shopping, sim, tá certo? Ele para igualar preço do concorrente também abaixa o preço no marketplace, e aí não tem lucro não. no marketplace, né, é uma coisa muito louca. Entrega, devolução, tá, devolução continua sendo uma coisa muito catastrófica para moda, principalmente, porque o cara erra o tamanho, devolve, erra o tamanho, devolve. Eu vejo que, primeiro, a sugestão é que você, lance uma nova edição do Loja Viva em tempos de IA, para ficar só para seguir o hype, né, você faz uma adaptação às tecnologias, mas, vai seguir o hype, porque no final das contas a essência é a mesma, mas, talvez seja necessário
fazer alguma releitura e para inclusive a gente na verdade esse episódio aqui, ele é uma reflexão sobre isso, né, que passaram-se 26 anos e infelizmente, a gente viu pouca evolução na cultura do que, pode ser feito varejo. Olha, a gente passou por muitos governos, a gente passou por muitas mudanças tecnológicas, nem se fala o Facebook foi criado em 2004, o LinkedIn também em 2005, o iPhone, 2000 não existia smartphone, não é? E outras tantas coisas, internet ainda é quase discada, e por aí vai. E você vê que, as pessoas ainda, carregam algo, eh voltado apenas para correr atrás do próprio rabo, nesse sentido. Por isso que eu falo que preço, eu sei eu adoro pagar as coisas mais barato, eu nem todo mundo ama fazer isso. Mas tem certos momentos que, a gente quer alguma coisa diferenciada, a gente quer e pode ser num restaurante, pode ser numa consulta médica, pode ser, numa viagem, pode ser no que for. A gente quer Naquilo que você deseja muito, você paga o que vale, você sim, não e liga. isso não é luxo. Esse que é o ponto, não é Não, um luxo, porque também se confunde com aquela estratégia lá de: "Olha, você então você oferecer um preço caro", que virou moda agora, né, "Não, agora é tudo é estética e Instagram, tudo é caro, tudo é maravilhoso", aquele, vai no escritório de não sei das quantas, aquela musiquinha instrumental ao fundo, com o cara super bem vestido, falando que vai converter não sei quanto em venda, ou que vai tratar você como se fosse um rei ou uma rainha. Cara, tá, mas você não e assim, no final das contas você chega lá, é só estética, não tem conteúdo, o que você realmente precisa, o que você quer contratar, você não recebe, é só a embalagem, a estética, e, assim, não é um diferencial, porque no final das contas você quer coisas básicas mesmo, entendeu? Então fica uma coisa muito superficial. E aí a gente fica na mesmice. E lembrando lembrando que nos Estados Unidos, toda loja tem liquidação todo o tempo, lá atrás, pequenininha, sem anunciar, tal, é a ponta de estoque da loja que está lá atrás, tá certo? E o mais impressionante sobre isso aí, é que isso privilegia o cliente que já entrou na loja, ou seja, ele não atrai o cliente com a liquidação, tá certo? Essa é uma forma muito inteligente de você escoar estoque, ponta de estoque, todo o tempo, né, dando privilégio ao cliente que compra de você. E não esquece, uma vez eu falei para você, no shopping, Farol Shopping de Tubarão, a gente tinha uma mesa na entrada com as novidades de cada loja. A loja era convidada a mandar para a mesa uma amostra do produto novidade, que quase sempre era mais caro. E isso criou um movimento do cliente procurar coisa nova. Só que o cara, ao invés de colocar isso na vitrine, ele coloca desconto. aliás, você tocou um outro ponto que eu queria trazer, vitrine. Vitrine parece que morreu. E se não morreu, esqueceram de enterrar, desculpa o português aqui meio grosseiro. Eu fiz até uma pesquisa para ver o que está acontecendo com vitrine. E aí falam aqui, por exemplo, que na verdade a vitrine virou mais uma coisa voltada para o digital, que o Instagram virou a nova vitrine e que, por exemplo, esses são relatórios de consultorias, né, e que agora você tem essas telas de LED que fazem um papel de vitrine, com vitrine dinâmica, etcétera. Mas não é o que eu vejo no shopping, pelo menos andando em diferentes shoppings pelo Rio de Janeiro, que é um centro, cosmopolita, eh, né, assim, São Paulo eu imagino que seja a mesma coisa. Eu tô falando assim, vitrines bem feitas, né, com Não chama não chama atenção, atenção. não chama Não, atenção. não. Eu encontrei uma moça no Rio, que eu fui no Rio essa semana, a Aham. passada, né, e encontrei uma moça lá no shopping Leblon, que ela lançou uma coleção dela de bijuteria, só que ela no shopping da Gávea tinha uma loja de joias que ela fazia a Swarovski nos no em Nova York tem isso agora, mas, assim, eu diria que uns 10 anos depois, ela fazia umas miniaturas, certo, de ambiente, de cidade. Cara,
não tinha um cidadão que não parasse para ver a vitrine, entendeu? E lá dentro desse lugar aí estavam expostas as joias penduradas. Cara, isso aí era muito lindo, entendeu? Mas a mulher também era uma raridade, ela era uma artista fazendo vitrine. E eu, na época de Mesbla, por isso que eu falo que a Mesbla morreu, mas ela ainda é melhor do que a maioria das lojas de departamento hoje. As vitrines da Mesbla eram uma coisa muito bacana, entendeu? Uma coisa que fazia as pessoas vibrarem e irem lá para ver mesmo. Quando tinha abertura de vitrine da Mesbla, era que nem vitrine de loja americana, entendeu? Uma coisa festiva. É, morreu, eu não sei exatamente por quê, eu acredito que seja custo, acredito que seja uma questão cultural, percebeu, mas isso é um tipo de coisa que se alguém provavelmente voltasse a fazer e ganhasse destaque, a minha aposta é que todo mundo ia voltar a investir. É basicamente isso, existe um Vitor, eu vou te dar um hã, dado, tá? Uma mudança de vitrine, ela proporcionalmente, ela provoca um aumento de vendas muito maior do que qualquer coisa, lançamento de produto, qualquer coisa, a mudança da vitrine. Por quê? Porque o cliente vê a mudança, ele entra, acabou. O cliente só não entra na loja que ele gosta, porque é um papel de parede permanente, entendeu? Sempre igual, ele não quer nada. E outra coisa que está cada vez mais, martelada, eu falo isso há muito tempo, evento. Evento na loja, cara, os caras não fazem evento na loja. Então, a loja fica morta, o produto fica ali deitado, parece menino parece um de artefato, né, ficou um artefato histórico, tá largado ali, é, vai chamar um exatamente. Não, ele fica ali que nem menino órfão, né, numa creche, esperando alguém adotar ele, entendeu? É uma coisa muito lamentável, só que aquele produto ali tá comendo teu capital de giro. Tá certo? Tá comendo teu capital de giro. Então, o cara não muda a vitrine, não faz evento, mas fica com o produto encalhado e aí faz um círculo vicioso, porque o produto encalhado, além de comer teu capital de giro, ele é, é, ele é mofado, entendeu? Para o cliente, é mais uma vez olhar aquele produto na vitrine que eu não Mas comprei da então, outra vez. aí eu vou fazer o contraponto. Alguém escuta a gente falando: "Ah, quem são esses 2 senhores aí, um de 40 e tanto, o outro um pouco mais velho, dizendo de vitrine", quando na verdade eu sei que o Instagram, influencia muito mais a venda. Eu boto aqui no Instagram, eu faço postagem, eu falo com um Não, influenciador. mas não é excludente, não é excludente. Exatamente. Você tem que fazer o Instagram sua vitrine à distância, mas o tráfego do shopping pelo qual você paga o boleto do shopping, tá certo? Você paga um boleto Opa, enorme no shopping pelo tráfego. E aí você não aproveita o tráfego, você não atiça esse tráfego para ele entrar na sua loja. E eu já falei muitas vezes, o varejista eu falo: "No Natal, se você não fizer evento na tua loja, o cliente vai ficar passeando no shopping o tempo todo, né, porque ele quer ver o evento, mas só tem evento no shopping, não tem na loja". é. Perda de oportunidade para e o shopping, ao invés de vendo isso, tá, fazer campanha com o cliente, sabe, fazer antigamente se fazia campanha da melhor vitrine e tal. Campanha da melhor vitrine não tem que ser só no Natal, cara, tem que ser É, todo é. mês, você entendeu? Esse mês a melhor campanha vai ser bom para o lojista, vai ser bom para o shopping e, o shopping ganha movimento. Você sabe que, bom, quem tem feito evento, na verdade, são os shoppings, né, não o lojista, muitas vezes. Sempre, Isso acaba sempre. acontecendo. Esse final de semana, por exemplo, eu estive no Shopping Leblon também, né, fui no Shopping Rio Sul e no Shopping Leblon, por acaso, nesse final de semana. E estava tendo num andar novo que eles fizeram, você já deve ter visto, embaixo assim, eles colocaram um piano e tinha lá um pianista cantando e tocando músicas populares, assim. Eu não gosto muito, até, enfim, é questão de gosto. Porém, estava lotado de morro, lotado. E lotado principalmente de velhinhos e velhinhas assistindo, ao ponto de Sim. eu brincar com a minha esposa que isso daí deveria ser programa social de governo. É, Botar pianista é. pra tocar em praça pública, música para os velhinhos, porra, ia tirar os velhinhos do celular, ia mudar até resultado de eleição, pra não ficar vendo o fake news em WhatsApp, entendeu, cair em golpe, essas coisas assim. Era política Eu fui pública. uma vez para Eu fui para Estocolmo uma vez e, de repente, eu comecei a ouvir uma música, assim, alta, né, e a gente foi caminhando em direção à música alta. Era uma praça, no Gamla stan, que é Estocolmo velha, né, só
coroa. É. Eu tô falando isso agora, mas os caras deviam ter a minha idade. Uma É, animação, cara, os caras se divertindo pra caramba. Quer dizer, ali, já há muito tempo se pensa no cara mais velho, né, mas e o shopping, eh, teve uma época que o shopping trabalhava tribos muito melhor, né, tribos, né, que dia hoje é dia de qual é. tribo? Hoje é dia de qual tribo? E fazia Dias e evento e para as horários, né, tribos, tá. também, é muito comum isso também. É, Isso, pois exatamente. é. Pô, não tem coisa imagina às 10 horas da manhã você fazer evento para terceira idade. Cara, o terceira idade essa hora não tá fazendo nada, já tomou café, já fez tudo, ele quer mais é E tem passear. aposentadoria, Mas infelizmente não tem o dinheiro essa tá nos aposentados hoje em dia, né, ainda é, tem, enfim, tem dinheiro para não, gastar. você vê, os caras ficam falando de É, geração Z, nos Estados Unidos é aquela história, né, o double é. income, No kids. no kids, porque o cara tá É, pobre, né, o geração Z. Quem tem dinheiro lá, principalmente, é aposentado. exatamente. Edmur, a gente nem resolveu o presente ainda, e eu acho que talvez a gente vá ter problemas com o futuro, estragando o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Hoje, eu assisti um vídeo compartilhado pelo CEO, fundador do Salesforce, o Mark Benioff, sobre um robozinho, não sei se você viu, vou colocar aqui, um robozinho trabalhando, em logística, num depósito, bem interessante, não sei se você viu, vamos ver junto. Okay, Figure Robotics. Pretty cool sorting algorithm. Its job is to turn these packages upside down. And I guess we could just take one. Let's see, we could just take one of these packages. Oh, sorry. Sorry about that. Oh, figured it out. Pretty cool. Wait. Sorry about that again. And also this one. Its job is to flip them upside down. Yep. Yeah, it's really impressive, the Figure 03. Oh, sorry about that. Oh, God. Oh. No. Oh, what is it going to do? Let's see. Oh, got it. Nope. Yep, there it goes. Impressive. Impressive. It's impressive. Wow. Boom. Tem um pessoal na minha academia que fala mais do que esse cara. Edmur, esse daqui é o se os marketplaces hoje concentram, ainda a contratação de algumas pessoas, né, já está vendo a robotização já com aqueles robozinhos mexendo os pallets, agora esse é o próximo passo, né, então, esse robozinho ele estava virando aqui de cima para baixo as embalagens, é uma questão de tempo. Nesse caso, tarefas repetitivas, tarefas, que precisam ser automatizadas, eh é questão de tempo. Eu lembro que eu conversei com algumas pessoas que trabalhavam lá nos Estados Unidos em galpão da Amazon, eles tinham lá controle de andar, eles caminhavam em média 15 a 20 quilômetros por dia, sem exagero. E a Amazon controla isso, inclusive controla pausas e tem estímulos até para a pessoa trabalhar mais, ela vai botando micrometas, né, para a pessoa ir batendo e pagando mais nesse sentido. Então quando você coloca um robô desse que é incansável, a Amazon tá feita, a Amazon e Mercado Livre e qualquer outro. Então, é apenas questão de tempo, né. Então, esse é um ponto, é uma realidade que a gente vai ter que lidar. Não sei sinceramente se é o tipo de coisa que também vai fazer falta, porque é um trabalho repetitivo, assim como tinha robôs em fábricas também, pessoas foram substituídas por esses robôs, mas obviamente fica a preocupação em relação à empregabilidade e ao trabalho e à renda, das pessoas. Mas o que que você tem a dizer quando você vê um robozinho desse aí? Ah, eu acho que chegou num nível de precisão, né, de movimento, que realmente as tarefas, repetitivas, humanas, vão ser substituídas, não vai ter jeito. Olha esse cara, o cara sabe tudo e ele não vai parar, né, vai parar na hora que tiver que recarregar a bateria, mas provavelmente tira a bateria, põe uma carregada e vai É, embora, né, não tem nem que parar. exatamente. A gente já falou sobre atendimento orgânico, o atendimento por pessoas, né, ser um novo luxo. Eu acho que isso demonstra, porque um robô que faz isso, ele eventualmente em algum momento vai poder te atender um humanoide, não só o atendimento eletrônico também, né. Então, Sim. a gente já vem falando sobre isso, e
Eu vou me permitir aqui, papo quase de boteco. Eh, sabe o que eu acho, Edmond? Eu tô numa ideia meio maluca aqui, mas eu acho que o fato de alguém ser acima do peso ou obeso, não é porque eu tô acima do peso não, tá? Mas daqui a alguns anos vai ser um luxo, vai ser um diferencial, assim como já foi no passado. E vou te explicar por quê. Primeiro porque com a ascensão das canetas emagrecedoras, quase qualquer pessoa vai poder usar uma caneta emagrecedora. Né, e agora com a quebra De patente, de patente, exatamente. e vai baratear É, tudo. vai ficar mais barato e hoje porque hoje no final das contas é o seguinte, a obesidade ela é uma questão de renda, de fato. Eu estudei, né, saúde pública, e você vê que todos os indicadores socioeconômicos de quem está acima do peso são pessoas mais pobres. Por quê? Porque vivem num chamado deserto de comida, porque não têm acesso a comidas naturais, porque trabalham muito e não têm disponibilidade de tempo, nem acesso à prática de atividades físicas. Então, ao contrário de pessoas de renda mais alta. Então, pessoas de renda mais alta conseguem se dedicar, ter tempo para academia, comer bem, etc e tal, em comparação às pessoas mais pobres. Isso é um ponto. O outro ponto é que num futuro distópico que se fala tanto, a gente pode ter um cenário de escassez de alimentos. Né, e principalmente orgânicos e Vai tal, ter, a né, gente está caminhando para isso, com vai ter. escassez de alimentos. Então o que que é mais interessante para uma elite maquiavélica, do que você oferecer canetas que restringem a necessidade de você querer comer, num mundo onde você tem escassez de alimentos? Porra, então deixa todo mundo magro, não dá problema de saúde, fica lá e tal. E aí é o seguinte, hoje o fit, o bombado, o tal, não sei o quê, o fortão é o novo rico, né, assim, o rico ele quer estar bonitão, ele quer estar forte, tipo Vorcaro, né, malhadão, uma coisa assim, né. Mas pode ser que num futuro meio distante, maluco, fala assim: "Cara, essa pessoa ela é tão rica que, pô, cara, você vê, ela não precisa nem de caneta, ela não toma caneta não, porque ela come o que ela quer". Ela faz É, o que ela quer, ela não precisa estar dentro desse quadradinho, ela tem atendimento orgânico, ela imagina, ela tem gente trabalhando para ela, não tem robô não, ela tem gente é, trabalhando para ela. gente. Olha isso, que loucura. Então no futuro distópico, que poderia ser até filme de ficção científica, talvez a gente esteja caminhando para isso. O que que eu quero dizer com isso? Nada, nada, na verdade. Eu acho que Ah, não, é um é um devaneio. devaneio, mas eu acredito também, ao mesmo tempo que eu me permito esse devaneio, porque eu tenho visto muitos devaneios também em redes sociais sobre inteligência artificial. Eu não aguento mais todo dia abrir meu feed e alguém tá falando: "Olha, o futuro acabou, não temos mais saída, os empregos acabaram". Eh, Ó, Vitor, você lembra do Tom Peters? lembro, O Tom Peters foi o cara que escreveu In Search of Excellence, que me apresentou as Tool Learner, que me ensinou um monte de coisa, e ele chegou num momento da vida dele que ele estava tão que nem nós de vez em quando, eu de vez em quando, você de vez em quando, intolerante, que perguntaram para ele assim: "Vai ser digital ou não o varejo?", né. Ele falou: "Ó, o cara para dizer que vai ser, tem que ser muito estúpido, e para dizer que não vai ser, tem que ser muito estúpido, ou seja, é, para com a discussão", é isso. entendeu? É que isso, né, atrai. Eu só ouço coisa de inteligência artificial quando o cara me ensina alguma coisa de É. inteligência artificial. Agora, comentários sobre o que que vai ser inteligência artificial, eu não É aguento isso, mais. mas assim, e esse ensina, mas ensina de alguma forma prática, tá, tipo, o que que eu vou fazer com isso na minha vida? Claro, claro, não Porque tem ensina a gente que fala fazer assim, mesmo, não, tem uns olha, caras que agora você pode fazer com que a inteligência artificial, tipo o Claude, acesse o seu computador, você pelo celular, você digita um comando, ela acessa o seu computador e vai lá e faz e manda um e-mail, tá, mas pra quê? Que eu vou é, fazer com isso exatamente? Como é que isso vai mudar a minha vida de fato? se Entendeu? Não vai tá, daqui a algum tempo talvez mude, mas assim, na boa, tá, e aí? mas é que tá, né, isso aí, quer dizer, primeiro que os caras de inteligência artificial, eles são fissurados em inteligência, É, eles são e eles querem viciados vender nisso, isso, né, então
Eles Isso, dependem disso. exatamente. Então, essa é outra questão. Edmur, para fechar o nosso episódio de hoje, caso você não tenha mais alguma outra coisa para falar, eu vou voltar àquele tema da humanização e do evento, do varejo e tal. Você deve lembrar muito bem que, principalmente loja do interior, loja de lugares mais pobres assim, não estão pobres, eu já vi muitas Interior não é pobre não, viu, Oi? cara. Não é, o interior não necessariamente é Não, pobre, tá, vem com essa não, mas você vai entender por que que eu tô falando isso. Eh, Você tem aquele na zona sul do Rio de Janeiro, que é um lugar mais, de classe mais abastado, abastado. classe mais alta, eu via muito isso também. Não tem tempo que eu não vejo. Mas aquela inauguração de loja com bandinha na porta. Sabe aquela inauguração de loja? Você falou do evento, vamos fazer um Sim, evento? Aí beleza, é o aniversário da loja, a inauguração de loja, chama uma bandinha, bota a bandinha pra sim, tocar e faz alguma coisa. E outra coisa também é meter um carro de som. E aí, viralizou essa semana carro de som, moto, moto, moto. exatamente. No interior do Rio de É, Janeiro no interior do Rio de Janeiro tem muita moto com uma caixa de som isso, atrás, você morre de rir, exatamente. muito bom. E aí eu vou trazer um caso que viralizou nesses últimos dias, fantástico para a gente ver aqui e entender mais um pouco dessa realidade do dia a dia, do hoje e não do futuro. Homem-Aranha tá aqui soltando as teias. Solta a teia, Homem-Aranha. Vai que vai, vai que é danado. Vai, foi, aí, ao seu Valença. Bora, Rafael, vai, Rafael, vai, Rafael. Vai que vai. Ei, ei, joga, meu pedreiro. Eita, menino. Ó o filho de Rafael agora, vai. E vai, filho de Rafael. Oi. Eita, vai, Homem-Aranha, vai. Oi, égua, olha aí, menino. Vige, olha, égua, agora ele vai encontrar agora com Concita. Vem, Concita, vai que vai. Olha aí, Concita chegando. Vem, Concita. Segura essa vida. Vem, Concita, vem que, Concita. Vai, Concita. Vai. Eita, roça, vida. A outra, Homem-Aranha, a outra. Conceição, égua, lá vem Conceição, menino. Agora o bicho vai pegar. Chama, joga a teia, vai. Oi. Ei! É isso, não tem muito o que dizer, basicamente assim, é aquele caso, né, que eu tô falando assim, da humanização ao extremo da cultura popular, que você tem algo inesperado chamando atenção, e a gente trouxe vários casos aqui. Ah, isso vai converter em venda ou não? Olha, nem tudo que você precisa fazer vai converter em venda imediata, mas vai trazer memórias, experiências e coisas que vão fazer com que crie exatamente esse relacionamento e essa forma de você enxergar alguma coisa. Se você não tiver dentro da cultura de quem recebe essa mensagem, do Homem-Aranha aí, do carro de som, Sim, beleza, sim. mas a gente está entendendo que o público-alvo é outro, né? As pessoas estavam se divertindo ali na rua. As pessoas estavam curtindo, o Totalmente, pedreiro passando ali curtindo, totalmente. tal. Então, Isso é um mob, né, aquele troço de mob, flash como mob. chama? Mob, flash mob. É. Então, são formas diferentes de você enxergar o que precisa ser feito. Vou deixar todo mundo aqui com esse exemplo. Eu tenho um material para o nosso próximo episódio, que eu acho que você vai gostar, que é um cara falando da vida no trabalho de restaurante. Acho que você vai adorar e nós vamos fazer uma volta na semana que vem para falar dessa coisa de gente trabalhando, de trabalho, porque a história do 5x2 está iminente, né? Sim, E eu queria só dar uma sustentação de quem viveu trabalhar em restaurante, com restaurante e tal, para dizer que quem está dizendo que não tem que ter, tem muita razão. Mas que tem um outro lado, que é o lado do ser humano, que precisa disso, entendeu? Então, alguma solução, lembra da menina dos 4x3 semana passada? Eu acho que nós temos que voltar a isso aí. E esse cara que fez esse vídeo aí, para mim, ele é um gênio, né? Eu vou te passar o vídeo aí e semana que vem a gente passa para o combinado. pessoal. Já temos pauta para o próximo episódio e a gente fecha aqui desejando um ótimo final de semana para todo mundo. Abraço a todos.
Não é Páscoa ainda não, né? Não é Semana Santa ainda não. Não, tem tempo ainda. Tem tempo. Vamos chegar lá. Isso. Abraço. Abraço para todo mundo.